O ginecologista Gastão Júnior fala sobre uma doença que no século XX foi um grande flagelo e que no século XXI atinge milhões: a AIDS. Dando continuidade ao assunto de doenças sexualmente transmissíveis, hoje o assunto que vai ser abordado é AIDS. Na verdade, AIDS hoje em dia se considera a síndrome, né? Então, quando a pessoa desenvolve alguns sintomas, geralmente como imunossupressão, então imunodepressão, fica mais suscetível a apresentar algumas doenças pela imunossupressão, então infecção pulmonar, ou infecção em outros órgãos, então a gente considera AIDS. Da parte ginecológica, da parte da mulher, a gente considera AIDS quando, por exemplo, ela tem uma infecção por HPV e ela, junto com o HPV, ela desenvolve um câncer do colo. Como o HPV ele precisa de uma imunidade diminuída, então a mulher que tem um câncer do colo, então associado ao HIV, que é o vírus que é causador da AIDS, a gente considera que ela tem a síndrome, que ela tem a doença AIDS. A gente sempre lembra que a AIDS é uma doença hoje que a gente considera não somente de transmissão sexual, até porque existe a transmissão sexual da AIDS, porém o HIV, que é o vírus da AIDS, ele também pode ser transmitido através de transfusão de sangue, uso de materiais contaminados, cortes, enfim, de uma série de outras maneiras. O tratamento da AIDS ele geralmente é dado através de um infectologista, que é o médico que vai fazer o controle da doença, o controle da imunidade da pessoa, e do ponto de vista ginecológico, o que a gente sugere sempre é uma proteção, então uma proteção durante a relação sexual. Então existem casais onde um deles tenha o HIV e o outro nunca apresenta a doença, justamente porque existe um certo controle. Então tem que se usar a camisinha para proteger contra a transmissão do HIV. A gente sempre lembra que os grupos de risco, muitas vezes, eles não são detectados. Existem os conhecidos como os usuários de drogas, pessoas que têm múltiplos parceiros sexuais. Porém, a gente encontra em algumas situações pessoas que têm poucos parceiros sexuais, não usam drogas e acabam desenvolvendo a doença, porque existiu em algum momento a transmissão para o seu parceiro ou para a própria mulher. A melhor maneira que se tem de prevenir a transmissão do HIV, que é o vírus da AIDS, é através do uso do preservativo. A gente sempre lembra que não é somente na adolescência ou no adulto jovem que deve procurar usar o preservativo nos momentos que não se tem um parceiro fixo, mas também na terceira idade. Então, mulheres e homens que também acabam trocando de parceiros, às vezes ficaram viúvos, às vezes teve algum problema, se separou da família e procura novos parceiros, é importante também continuar o uso do preservativo para diminuir a transmissão do HIV.